pam, 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 pam. Rufem os tambores, totó, totó, toquem os clarins. Está chegando a hora minha e do Mar Sem Fim. Nós estamos entrando no 8º estado costeiro que a equipe do Mar Sem Fim visita. O 2º estado do Nordeste, um estado que não tem lá grande fama de beleza e vai te surpreender. Eu estou falando do Sergipe, um estado muito bacana, com uma planície costeira deslumbrante e onde tem uma unidade de conservação fantástica, a Rebio de Santa Isabel, que você vai conhecer agora. Vamos lá! Então, Paulo, quando foi a criação da Rebio de Santa Isabel? A Rebio foi criada em 88, portanto tem aí 26 anos, né, de criação. Qual a extensão dela? Ela se percorre mais ou menos 45 quilômetros de praia e de área ela tem aproximadamente 4.000 hectares. Que cidades que ela pega, que municípios que a Rebio pega? Pacatuba, município de Pacatuba e de Pirambu. Certo. Ela avança para o mar também ou não? Não, para na praia. O objetivo de criação, como foi proteger os ninhos de tartaruga, o limite foi a praia. Mar Sem Fim hoje mostrando para você um estado pouco visitado, pouco famoso pela beleza do seu litoral, o Sergipe. Pois é, a gente avançou mais um estado que a equipe do Mar Sem Fim está visitando. E nós paramos aqui só para mostrar para você, olha o que você está perdendo. Veja que lugar esplêndido. Lá é o mar, né? A praia faz parte da Rebio. Lembrando que a Rebio foi criada para proteger a desova de tartaruga e ela avança até a região de dunas. E depois das dunas a gente tem essas lagoas aqui que misturam um pouco de coqueiral com um pouco de mata de restinga, esse bioma associado à Mata Atlântica. É um lugar esplendoroso de bonito, não perca a oportunidade. Se você puder, dá um pulo no Sergipe, porque também vale a pena conhecer. Bom, Paulo, é uma região lindíssima e, puxa vida, podia ser mais visitada e Rebio tem lá suas regras, né? Eu queria que você explicasse as regras da Rebio. Certo. Bom, dentro das unidades, das categorias de unidade de conservação que existem no SNUC, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Rebio é a mais restritiva de todas, né? Então, realmente, existe uma certa limitação legal à estruturação do uso público, do turismo aqui nessa unidade. Só que a gente vê que ela tem realmente um grande potencial cênico, né, de turismo. Nós estamos muito próximos da sede da capital. Então, e é também uma demanda aqui da população local, dos dois municípios, de estruturação do turismo, toda a geração de renda que isso pode trazer. Então, realmente, a Rebio hoje, essa categoria de ser uma Rebio hoje traz uma certa limitação. Existe conflito com os munícipes ou com os prefeitos? Como é que se diferencia? Sim, a relação é difícil porque a Rebio, eles se sentem, na verdade, usurpados. Porque a Rebio, ela pegou quase o litoral todo desses dois municípios. De Pirambu sobrou apenas 1.600 metros aqui dessa praia que nós vemos na frente da cidade, que não estão dentro da reserva, e Pacatuba outros aproximadamente 2 ou 3 quilômetros, mas que no entanto estão numa ilha, que eles só poderiam acessar de embarcação, né? Uhum. Então essa questão do acesso, de estruturação do turismo, isso tudo a gente é muito cobrado por causa disso, pelos prefeitos, né? E pela própria comunidade também. Certo. Quer dizer, se fosse uma decisão sua, assim, a gente sabe que não é fácil, mas você transformaria isso em que tipo de unidade de conservação, por exemplo? Olha, imagino que a mais adequada seria a de um parque nacional. Porque aí sim poderia se dar a estruturação do uso público, talvez abrir para concessão. Mesmo aqui no entorno, nós temos 2 iniciativas de turismo de base comunitária que poderiam ser apoiadas. Então, eu acho que um parque nacional poderia ser bem adequado aqui na região.
Então, Paulo, essa é mais uma formação exótica e lindíssima aqui da unidade de conservação, né? Como se explica isso, hein? Olha, essa região tem uma dinâmica muito interessante. Aqui a gente está numa área do córrego, né, o sangradouro da lagoa, e ele está sempre retirando o sedimento, essa areia que desce das dunas, ele está sempre retirando e voltando ao mar. E no mar surge novamente os sedimentos e formando as dunas. Então está em constante, uma dinâmica constante, né? Constante movimento. Por isso é que não se pode construir em dunas, né? Pois é. É um dos motivos, né? Ela funciona como um repositório de areia, não é isso? Pois é, justamente. E essa dinâmica impede que essas dunas vão para a casa das pessoas, né? E esse processo todo está sendo um pouco prejudicado pelo assoreamento desses córregos, que está sendo causado pela extração de água das lagoas para a plantação de cana. Então, com isso, o córrego tem se tornado menos raso e isso tem prejudicado essa dinâmica de reposição de sedimentos. Aqui em Sergipe também tem a plantação de cana próximo daqui? Mais ou menos uns 10 quilômetros daqui. E são áreas grandes? São áreas grandes. Isso com certeza prejudica. Prejudica. O litoral do Sergipe surpreendendo mais uma vez. Eu nunca pude imaginar que eu fosse encontrar uma cachoeira numa região de duna. Pois nós entramos com o carro do ICMBio, passamos por dentro de um rio, chegamos entre dunas bem estreitas, chegamos até o limite, caminhamos um pouquinho e olha só, não é lá uma 7 quedas, mas é uma bela cachoeira. Vamos ver como é que é a cor da água aqui, a transparência. Olha que bacana. Tem um pouquinho de peixe, alguns pequenininhos. Muito legal. É a Rebio de Santa Isabel. O local foi criado, a unidade de conservação, para proteger a desova das tartarugas marinhas. E na verdade devia mesmo virar um parque nacional, porque é de uma beleza fora de série. A Rebio é vedada ao público e um parque nacional não. Todos os brasileiros deveriam conhecer isso aqui. Porque, gente, é aquela velha história, a gente só preserva e dá valor para aquilo que a gente conhece. Certo, ICMBio? Está cheio, muitas mesmo, cheio de unidades de conservação ao longo da costa brasileira que deviam ser recategorizadas. Os próprios chefes defendem, a comunidade ambientalista defendem, muitos professores das universidades defendem, falta só o ICMBio botar a mão à massa. Estamos esperando que a Rebio de Santa Isabel vire logo um parna nacional. É isso aí. Mar Sem Fim hoje em Sergipe, o segundo estado do Nordeste que a nossa expedição visita. Viemos aqui conhecer a Rebio de Santa Isabel, que cuida das praias onde desovam as tartarugas. São 5 tipos de tartarugas que usam essa praia para desovar. E nós andamos desde Pirambu até aqui, a Ponta dos Mangues, são quase 45 quilômetros de extensão. Ali, naquela língua de terra, termina a unidade de conservação, porque aqui a gente vai conhecer uma base do Tamar. Como se sabe, o Tamar é o órgão especializado em cuidar da tartaruga. É ele que cuida da desova, depois da soltura das tartarugas, as medições, enfim, daqui a pouco o próprio pessoal do Tamar vai explicar direitinho para você qual é a parte deles nesse trabalho junto com a Rebio de Santa Isabel. Mas eu queria aproveitar para fazer aqui um grande elogio e dizer que toda vez que eu me sinto desanimado, achando que a biodiversidade marinha está indo para o saco irreversivelmente, muito por culpa do ICMBio, que investe pouquíssimo, que é um órgão burocrata, enfim, que não cumpre as suas funções, eu lembro do Tamar.
Quando eu era garotinho e navegava, era raríssimo ver uma tartaruga no mar. Às vezes a gente passava 1, 2 meses sem ver uma tartaruga sequer. Hoje é exatamente o contrário. Não há vez que a gente saia sem ver uma tartaruga. Isso é mérito do Tamar, é um grande paradigma na questão da biodiversidade marinha, o que o Tamar e alguns outros órgãos, como o Instituto Baleia Jubarte, o Projeto Albatroz e outros conseguiram. Mas o Tamar é realmente um exemplo que você vai começar a conhecer agora. Então, César, a primeira coisa que eu queria saber é que você reconstituísse, ainda que brevemente para a gente, como é que nasceu a história do Tamar, aquela época, a viagem que o pessoal saiu do sul, indo praia por praia. Reconta um pouco isso para a gente. Bom, o Tamar nasceu com um grupo de estudantes da FURG, né, que viajavam estavam estudando oceanografia na FURG, lá no Rio Grande, e viajavam já para algumas praias, algumas ilhas do litoral brasileiro, e que tinham contato com as tartarugas. Né? Já existia contato com as tartarugas, só que no curso de oceanografia se dizia que tartaruga não existia no Brasil. Não existia tartaruga no Brasil desovando, ninguém conhecia. Então as pessoas começaram a dizer que existia, que tinha tartaruga. E nessas viagens as pessoas começaram a encontrar uma predação muito violenta dos pescadores, uma interação muito grande dos pescadores com esses animais. Esse início foi mais ou menos de que época, que década? Isso foi entre 77 e 79. Bom, numa dessas viagens, esse grupo de estudantes que foi ao Atol das Rocas, que ainda não era unidade de conservação, e viu lá uma grande matança de tartarugas, diversas tartarugas viradas pelos pescadores, né, todas iam ser mortas, e eles ali fizeram uma sequência fotográfica muito interessante e levaram isso, na época, ao IBDF, era o órgão ambiental do governo brasileiro. E aí se criou, né, o programa Tamar, né, o projeto Tamar, para se estudar e se conhecer um pouco desses animais. E começou-se a se ver onde ainda existia tartaruga. Claro que os lugares onde as pessoas não matavam as tartarugas, né, apenas colhiam os ovos, esse número de animais, essas populações eram maiores. Os lugares onde as pessoas, além de consumir os ovos, matavam a fêmea, tinham o hábito de matar as fêmeas, praticamente dizimaram com todas as tartarugas. Então aí nasceu realmente as bases do projeto Tamar, vamos assim dizer. E claro, isso ao longo dos anos, essas bases foram se ampliando, outras áreas foram sendo, né, precisando ser trabalhadas para serem protegidas. Hoje existem 25 estações ao longo do litoral brasileiro. Navegada curta essa primeira, a gente saiu ali de Ponta dos Mangues, atravessamos até essa língua de terra onde termina aqui a Rebio de Santa Isabel. Aqui ainda é parte da Rebio. E nós vamos mostrar para você agora então o cercado onde o pessoal do Tamar coloca os ninhos de risco de tartaruga. Vamos lá conhecer. O Ederson, você estava explicando para mim que esse cercado é um cercado para determinado tipo de ninho, né? Que ninhos são esses aí? Na verdade, o cercado de incubação, inicialmente ele era utilizado para trazer as desovas que restavam na praia, porque as pessoas comiam os ovos, predavam todos os ninhos. Então a gente mantinha um cercado para poder proteger os ninhos da ação humana. Atualmente os cercados não têm mais essa finalidade, e sim para proteger os ninhos apenas das áreas de risco. Se a tartaruga coloca os ovos próximo à linha da maré, esse ninho ele pode ser perdido pela ação da maré e não nascer nenhum filhote. Então a gente traz para o cercado, e também por ser uma área de proteção, uma área de muito difícil acesso, a gente não consegue acompanhar os ninhos diariamente e pegar as datas de eclosão, a gente traz para o cercado para ficar mais fácil e a gente identificar a espécie desses animais que estão vindo. Porque a gente tem algumas espécies, mais de uma espécie que desova na região, então a gente tem o cercado como indicador da distribuição de espécies ao longo
de todo o trecho monitorado. E nós temos um ninho ali que tem tartaruguinha? Né? Exatamente. A gente não tem nenhum dentro do cercado, né, porque as atividades se encerraram no final de março, então todos os ninhos que tinham lá dentro já nasceram, porém a gente ainda está acompanhando ninhos in situ, no local que a tartaruga desovou. E hoje a gente teve a sorte de ter encontrado filhotes ainda que nasceram noites anteriores. O ninho nasceu noite anterior, mas ainda tem filhotes retidos ali, que a gente vai poder ter a oportunidade de ajudar esses filhotes a encontrarem o caminho do mar. Vamos dar uma olhada nisso então? Vamos. O trabalho que a gente está acompanhando aqui do tamar. Esses são animais extremamente frágeis. O pessoal estava explicando aqui pra gente que os mais fortes já saíram, já foram sozinhos para o mar e ele agora então está ajudando os mais fraquinhos. E a mortandade é muito grande, não? Sim, além dos predadores naturais, né? Então a gente já estima que a cada mil filhotes lançados ao mar, somente 1 ou 2 chegam à fase adulta. Então, com a pressão antrópica, né, cara, então esse percentual ainda pode estar diminuindo. Então, esse trabalho de abertura desses ninhos e também liberar os filhotes que naturalmente poderiam estar morrendo também é muito importante para a gente começar a aumentar esse número. Então, depois que a gente abre esse ninho, a gente ajuda os filhotes retidos, a gente identifica a espécie. Esse aqui é a espécie Lepidocheles olivácea, tartaruga oliva. Também a gente faz a contagem dos ovos para saber o tamanho da desova da tartaruga. Temos desova principalmente da espécie tartaruga oliva, cerca de 85% a 89% dessa espécie desova nessa região. Temos um percentual significativo também de caretas, né, que são as tartarugas cabeçudas. Temos desova de tartaruga de pente e raramente temos desova também de Chelonia midas, que é a tartaruga verde que desova em ilhas vulcânicas, mas também se registra em continente algumas desovas. Só não temos aqui a tartaruga de couro. Você está me contando uma coisa curiosíssima. Vocês marcaram algumas tartarugas que foram tomar um banho de mar ali na Guiné, não é isso? E depois elas voltam para cá. Conta um pouco essa história. Exatamente. Com estudos de telemetria, a gente consegue, além de saber do padrão reprodutivo dela e no continente, também em água, né? Então, esses animais que chegam para desovar, a gente conseguiu instalar alguns transmissores e a gente vem acompanhando já há quase um ano esses transmissores e essas tartarugas que vieram desovar aqui nas praias do litoral de Sergipe estão na África. Em algumas delas com deslocamentos impressionantes, assim, cerca de dias elas se deslocam uma distância que a gente acaba não acreditando. E depois elas voltam exatamente retornam para desovar. A tartaruga ela é um animal que tem um senso de orientação muito grande, né? Então esses animais que desovam aqui, quando saem em busca de acasalamento em áreas nerídicas, né, áreas de alimentação, fora distante da costa, né, a gente ainda não conseguia mapear para onde esses animais estão indo, estão acasalando, né? Então, com o estudo de telemetria a gente consegue saber exatamente onde elas estão. Então, grande parte dos animais migraram pela costa até mais ou menos perto de Alagoas e depois elas saíram mar aberto e atravessaram todo o continente, o Oceano Atlântico. Bom, já já você vai descobrir por que é que nós estamos aqui na praia de Santa Isabel, com todo esse povo aqui, aguardando o grande finale do programa de hoje e do dia de hoje. O pessoal do Tamar já está chegando e você vai entender por quê. Espera aí, porque vai ser bacana. Aguarde só um pouquinho. E você estava dizendo para mim que você sentiu assim uma certa confusão do pessoal da cidade, do pessoal da Ponta do Mangue. Eles fazem uma certa confusão entre Tamar e Bama. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Por mais que a gente faça palestras e atividades educativas nas comunidades de entorno às áreas de desova,
a falta de percepção das pessoas é muito grande e acabam confundindo responsabilidades do poder público com a ONG, com o Projeto Tamar em si. Então as pessoas me chamavam de IBAMA, o IBAMA está aí, o IBAMA está aqui. Então se tinha uma dificuldade muito grande por conta do órgão fiscalizador e a gente desenvolver ações de conservação na região. E normalmente reclamando, não? Achando que o IBAMA estava prejudicando eles, não foi? Sim, eles não veem as atividades do Tamar como parceiras, e sim que a gente está para proibir e para impedir o desenvolvimento, para impedir as ações de pesca. E daí é que surgiu essa ideia bacana sua que nós gravamos agora há pouco, de ver você trabalhando com a criançada. Sim, sim. Isso foi uma carta na manga que eu carrego junto comigo por o Projeto Tamar já trabalhar ações de valorização da cultura, valorizando as danças tradicionais da região. Eu consegui sensibilizar a comunidade e ganhar parceiros ao meu favor. Então, antigos comedores de ovos das comunidades, ou atualmente são meus amigos e não comem mais ovos de tartaruga. E a história, apesar da grande dificuldade, da falta de dinheiro, tudo não deixa de ser uma grande história de sucesso, né, César? Recentemente vocês soltaram aí, comemoraram a soltura de que número mesmo? Extraordinário? 20 milhões de tartaruga ao longo dos 35 anos do Tamar. Né? Hoje a gente tem uma marca de 2 milhões de tartarugas por ano liberada ao mar. Né? E ao longo de nossa história, 20 milhões de tartarugas. Que beleza. Você que é um especialista, luta aí há muito tempo pelas unidades de conservação, eu gostaria que você fizesse uma crítica. Eu confesso, das 60 e poucas que existem marinhas, eu visitei um pouco mais da metade, eu estou muito triste, muito desanimado. Qual é a tua impressão das unidades de conservação marinhas na zona brasileira? A primeira coisa que eu avalio das unidades de conservação é que falta unidade de conservação na zona costeira e marinha. Né? A gente tem um pouco mais de 1,5% do território abrangido por unidades costeiras e marinhas. A gente acha que isso é muito importante, principalmente para as tartarugas, já que as tartarugas estão presentes em todo o continente, em todo o litoral do continente brasileiro. E se isso for ampliado, claro que isso traz benefícios muito grandes para a conservação das tartarugas marinhas. Claro que o governo tem muita dificuldade, né? A sociedade não vê muitas vezes a importância do trabalho de conservação, então não cobra também, a própria sociedade não cobra de mais investimentos, de mais atuações dentro da área de conservação. Então isso é uma coisa importante. A gente costuma dizer que a tartaruga, né, ela vem às praias, né, e elas só deixam. Elas deixam ovos, né, e filhotes para alimentar uma cadeia de vida impressionante. Muitas das vezes se alimentam na África e traz aquele alimento, né, para as praias, né, transforma aquele alimento que ela foi buscar muitas vezes em outro continente, muitas vezes em outros países, né, para essas praias brasileiras que os animais desses lugares precisam sobreviver. Então é a primeira grande contribuição que a tartaruga dá. A segunda é que essas comunidades onde essas tartarugas estão presentes podem ganhar muito. A gente costuma dizer que a tartaruga nunca retorna à praia com um saco de dinheiro no casco. Né? A tartaruga só deixa através de turismo, né? Através de geração de emprego. Então é muito importante que a sociedade veja esse potencial que a tartaruga pode trazer, não só para o Brasil, mas para a conservação, né, desses animais no mundo inteiro.